Hoje nós vamos falar sobre ressignificar o passado de novo. Como você ressignifica algo que te feriu muito lá atrás, algo que te feriu muito no que já passou, algo que você gostaria que deletasse da sua história. Olha, não é fácil e eu estou aqui para te ajudar. Você precisa dominar a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, familiar, conjugal, a criação de filho, profissional. E como este nós fazemos com base no que está dando certo há milênios, que é a Bíblia. Apesar de não ser um vídeo religioso, é um vídeo que usa a sabedoria milenar para te levar para outro nível. Eu vou dar um exemplo. A desilusão amorosa, por exemplo, é um motivo que muitas decepções na vida das pessoas, sim ou não? Não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa. Por que vocês acham que o sertanejo ele faz sucesso? Ele mexe muito com a traição, com o abandono, que são fonte que as pessoas estão sempre trazendo lembranças do passado. As músicas do MPB, da música popular brasileira da década de 80 e 90, falavam muito sobre isso, não é? Onde você estiver, não se esqueça de mim. O tudo eram coisas muito ligadas a você. Foi embora, mas eu estou aqui. As pessoas passavam por abandonos, por traição, por desilusões amorosas, que elas iam para a bebida e para a música, e lá ficavam tentando amenizar aquela dor. Mas isso não resolve, isso só dá resultado de uma morfina, sabe como é que é, né? Mas não resolve o problema. O que resolve o problema, nós vamos te explicar hoje. Como você realmente ressignifica suas dores do passado. Tem muitas pesquisas que dizem que a redução do estresse, a ansiedade pessoal que consegue reinterpretar experiências traumáticas tendem a relatar níveis mais baixos de estresse e de ansiedade, ou seja, quem consegue ressignificar suas dores passadas tendem a ter níveis menores de ansiedade e de estresse. Então, muitos males da alma hoje, como o estresse, a ansiedade, a depressão, a tristeza profunda, a angústia, o aperto no peito, sabe? É fruto do passado, mal resolvido. Uma coisa eu quero que você declare comigo. Eu vou resolver o meu passado. Declara isso, eu vou resolver o meu passado. Vai agora lá nos comentários e coloca, eu vou resolver o meu passado. Por quê, professor Leandro? Porque se o meu passado ele não for resolvido, o meu futuro vai ser embolado. E a Bíblia diz em Lamentações 3:21 que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, o que acontece? Se você teve um passado de muitas lembranças dolorosas, comece a criar um presente de muitas lembranças boas, porque aí você vai construir memórias positivas para trazer as suas lembranças. E essas memórias positivas, elas vão sobrepor as memórias traumáticas. É muito importante que você passe por um processo de ressignificação e trazer uma nova sensação, um novo pensamento, um novo significado para a vida. Para aquilo que passou, por exemplo, o seu abandono, tá bom? Mas por causa desse abandono, ao invés de eu só sofrer, ao invés de culpar o meu pai e tal, por causa desse abandono, eu cheguei aonde eu cheguei. Eu me fortaleci como ser humano, eu conheci pessoas, eu ganhei experiências de vida. Eu tenho uma história. Por conta de tudo isso que eu já passei, eu tenho um testemunho para contar. Então, ressignificar é quando você pega a mesma situação que te fazia dor e vê o lado bom das coisas. Isso é ressignificar. É quando você consegue enxergar o lado bom até mesmo do sofrimento que você passou. Agora, anote essa frase, que ela é popular, mas ela é muito verdadeira. A dor na vida é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ou como eu costumo dizer, a dor não me parou, a dor me preparou. A dor na vida ela é inevitável. A dor chega para todo mundo, não é mesmo? Mas o sofrimento é opcional. Se ela vai te parar ou te preparar, é você que decide. Você pode ter sido acometido de uma dor por uma traição, um sofrimento qualquer, uma perda, uma decepção profunda, uma frustração com a vida. Você pode sofrer uma dor, mas a dor, ela só se transforma em sofrimento se você permitir. Ou seja, um amigo meu foi mordido por um inseto, criou um buraquinho no braço dele. Imediatamente ele quis ir ao médico e já tratar. E o médico ele falou, olha, graças a Deus, o Senhor procurou a gente rápido e foi uma aranha que te mordeu. E se você não tratasse essa dor agora, ia virar um sofrimento depois, porque ia tomar todo o braço e talvez
se ele sofresse até uma amputação, né? Então, existem dores que, se não forem tratadas, rapidamente viram sofrimento. E como trazer um novo significado para a sua situação dolorosa na vida? Vamos anotar aí 6 pontos que eu quero te ajudar sobre isso. Primeiro, reconhecer essa dor e negá-la. Ou seja, se você falar, eu não estou sofrendo, ele me abandonou, mas eu sei porquê, meu pai fez isso comigo, mas não estou nem aí para o meu pai. Se você fingir que não aconteceu, se você negar que existe a dor, você nunca vai poder tratar, porque você tem que aceitar. Veja lá em João 32, diz, se a gente conhece a verdade nos liberta. Então, você não pode mentir a si mesmo. É falar isso, me feriu mesmo, mas eu serei curado, liberto, serei livre pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, porque a verdade liberta. Então aceite, reconheça essa dor para poder se transformar dela, tá certo? E lembre-se que as dores da vida, elas têm um poder divino de nos transformar. Se deixar Deus agir na dor, essa dor sempre vai virar transformação, ou seja, você vai ter testemunho para contar ao invés de um sofrimento. Segundo, mude a sua perspectiva em relação a essa dor, ou seja, ao invés de enxergar só como sofrimento, como perda, como frustração, como decepção, tente de um lado bom as coisas. Mas espera aí, mas por causa disso eu amadureci, mas por causa disso eu conheci fulano, cicrano, por causa disso tantas coisas aconteceram na minha vida, por causa disso eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho a visão de mundo que eu tenho hoje. Tente enxergar o lado bom só porque não tem outro caminho. Se você não enxergar o lado bom das coisas, se você não mudar a perspectiva das coisas, você não cresce. E olha, o que diz lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos, ele deixa claro que todas as coisas, inclusive os seus sofrimentos e dores, cooperam para o seu bem. Você ama Deus, você tem um propósito em Deus, você foi chamado segundo o propósito. Então, tudo que aconteceu na sua vida coopera para o seu bem. Aceita isso, trabalha isso, resolva isso, porque o teu sofrimento é muito melhor do que tudo que você já viveu. Terceiro ponto, para você ressignificar lembranças dolorosas, perdoe de vez, perdoe de verdade, para você poder se libertar teu coração. Quem não perdoa não é perdoado. Lá em Colossenses 3:13 diz assim, perdoe como o Senhor te perdoou. Às vezes a gente está preso no passado ainda porque a gente não soltou o perdão. E a gente feriu, então a gente tem que pedir o perdão. Mas nós precisamos, através do ato de perdoar e pedir perdão, libertar o nosso coração. Antes de eu continuar, quero te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você acredita que essas dicas podem te ajudar, se inscreva no canal para que possamos continuar gravando mais conteúdos e te ajudar cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas. Mas agora, sem enrolação, vamos para o quarto ponto. Encontrar um propósito maior. Não existe dor que resista um propósito grande. Então, não existe dor que se sobreponha aos grandes propósitos. Então, quando você passou aqui, aceitou a dor, reconheceu e Deus ele tratou, você mudou uma perspectiva sobre aquela dor. Ao invés de enxergar como sofrimento, você viu como um treinamento. Se você perdoou tudo de coração, agora você encontra um propósito maior. É impossível essa dor continuar. Aí em Filipenses 1:6 diz assim, que aquele que começou a boa obra de vocês vai completá-la até o final. Então, ele vai completar a obra que começou na sua vida, a ponto dessa dor ser nada, além de experiência para você. 5 pontos. Seja grato. Eu estou te dando um passo a passo para você ressignificar o teu passado. Eu estou aqui todos os sábados contigo. Então, olha, valorize, compartilha, dá o seu like, se inscreva nesse canal, seja grato. Em Filipenses 3:13 diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, agora eu avanço para as que estão adiante. Então seja grato pelo que você passou, pelo que você tem. A gratidão libera o teu coração. A gratidão te conecta com o teu futuro e com o seu destino. E por último, o 6º ponto. Busque ajuda para não caminhar. E por último, o 6º ponto. Busque ajuda
para não caminhar. Em Eclesiastes 4:9 diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, olha só, você precisa buscar ajuda para não estar sozinho, sozinha. Como é que você vai enfrentar uma dor sozinho ou sozinha? É muito mais difícil. Então, vamos recapitular aqui os 6 pontos para você ressignificar toda lembrança dolorosa. Primeiro, reconhece essa dor. Você não vai mudar o que não reconhece. Segundo, muito só a perspectiva sobre essa dor, ao invés de viver como sofrimento, veja como treinamento. Terceiro, perdoe de vez, perdoe de verdade para você liberar o seu coração. 4, encontre um propósito maior. 5, seja grato por tudo. A Bíblia diz: em tudo dai graças. E 6, buscai ajuda para você nunca caminhar sozinho ou sozinha. Tem um ditado que diz: quem anda sozinho pode ser mais rápido, mas nem sempre vai muito longe. Lembre-se que o teu passado, do seu futuro e o teu presente. De agora, o teu passado e o teu futuro é o presente de agora. Então você tem que plantar muito bem agora, que daqui 5 anos o teu passado vai ser o que está acontecendo agora. Então você tem a oportunidade de mudar, de fazer bem agora, ressignificar agora, plantar agora boas sementes para que no futuro o seu passado seja excelente. Um forte abraço a vocês!